pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Meu nome é Marcela e este vídeo está sendo feito para o estágio híbrido da Uninter, para o curso Alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, uma orientação para futuros professores. E hoje eu vou mostrar para vocês o uso social da escrita. O objetivo dessa aula é levar para vocês a reflexão de que devemos promover na escola um processo de humanização, para que possa ser constituído nos alunos valores mais humanos. Com este ponto de vista, a assimilação da linguagem escrita pelos alunos tem sido tema de pesquisas e reflexões por parte dos teóricos. Entendemos a escrita como uma ferramenta cultural que representa, como afirma Vygotsky, enorme papel no processo de desenvolvimento cultural da criança, seja pelo acesso que possibilita a experiência cultural da humanidade, registrada sob a forma de escrita, seja pelas funções psíquicas superiores reproduzidas em sua apropriação. A escola brasileira, como é de conhecimento de todos, tem problemas em relação ao acesso da escola e problemas com o ensino-aprendizagem dos conteúdos. As dificuldades da aquisição da língua escrita podem ser vistas em dados que denunciam um analfabetismo funcional em jovens que estão já no final do ensino médio. Com essas informações, compreendemos que o processo de aquisição da linguagem escrita merece mais estudos e reflexões, com o intuito de buscar encontrar os possíveis obstáculos que são encontrados na alfabetização e que não favorecem sua plena apropriação. Nessa perspectiva, eu vou procurar trazer para vocês conceitos que possam aprofundar a reflexão da sua atuação quando vocês forem atuar como professores alfabetizadores. Bom, a nossa sociedade é letrada e ela exige letramento. Por isso a criança se depara muito cedo com a escrita, depara-se com um sistema de significados já preparados, historicamente conformado, que vai assimilando da mesma forma como vai dominando um instrumento, esse portador material do significado, como diz Leontiev. E ele complementa: o sentido consciente psicologicamente concreto é criada pela relação objetiva que se reflete na mente do sujeito, daquilo que o impulsiona a agir com aquilo para o que está orientada a sua ação como resultado imediato desta. Em outras palavras, o sentido expressa a relação do motivo da atividade com a finalidade imediata da ação. Desta maneira, a criança estabelece sua linguagem escrita pelas experiências que ela vive. Ela constrói para si mesma uma noção sobre a escrita. Esta visão está vinculada ao lugar que ela ocupa nessas situações e também pelo lugar que a escrita ocupa nessas situações. Como afirma Vygotsky, os casos de crianças que temos estudado nos permite dizer com mais precisão que os fatores essenciais que explicam a influência do meio sobre o desenvolvimento psicológico das crianças e sobre o desenvolvimento da sua personalidade consciente são suas experiências emocionais. Levando essa afirmação para a escrita, o sentido de escrita é produzido de acordo com a maneira como as crianças percebem e vivem as situações em que entram em contato com a escrita, e esse sentido orientará sua relação com a escrita e o conjunto de tarefas escolares que envolvem o exercício da língua escrita. Então, deste ponto de vista, somos levados a pensar
que se até esse momento a criança tiver vivenciado situações em que a escrita é utilizada em sua função social para escrever histórias, bilhetes ou registrar experiências vividas, ela aprenderá a pensar a escrita em sua função social, como um instrumento cultural para escrever histórias, bilhetes, registro dos fatos vividos, enfim, como um instrumento de expressão. Muito possivelmente, ela será interessada e curiosa em relação ao texto escrito e terá iniciativa em relação a escrever um texto. Mas, por outro lado, se as experiências vividas com a escrita tiverem ensinado a criança a pensar que a escrita é algo que se faz para atender uma instrução de uma professora, suas relações futuras com a escrita serão condicionadas por esse sentido que se opõe da função social da escrita ao significado desse instrumento cultural chave no processo de aprender na escola. Podemos compreender então que a criança aprender inicialmente a escrita, ela faz isso pelas suas vivências ou pelo que ela observa em sua realidade. Isso vai constituindo seus motivos de estudo. Como afirma Leontiev, os motivos vão se formando na vida real da criança. A unidade da esfera motivacional da personalidade concorda com a unidade de vida. Então, por isso, os motivos não podem se desenvolver seguindo linhas isoladas, não vinculadas entre si. Por conseguinte, trata-se de que as tarefas de educar, os motivos de estudo estejam ligadas com o desenvolvimento da vida, com o conteúdo das verdadeiras relações vitais da criança. Apenas com essa condição, os objetivos apontados serão suficientemente concretos, o que é fundamental, real. Essa citação afirma que o sentido que a criança atribui à escrita ou os motivos de estudo que vão crescendo, se aflorando nela, podem ser mudados por novas experiências. Portanto, para que isso aconteça de fato na escola, o professor precisa aplicar atividades que tenham o objetivo de diagnosticar o sentido que a escrita tem para as crianças quando elas estão no processo de alfabetização. O significado social da escrita e as práticas escolares. Existe um significado que ele é partilhado pela sociedade para que serve a escrita. As respostas podem ser comuns, como escrevemos para nos expressar, para a gente se comunicar, registrar para alguma coisa para alguém. No entanto, confirmando com a afirmação de Leontiev sobre a formação do sentido, o levantamento da memória das experiências iniciais de cada membro do grupo com a linguagem escrita demonstrou que, apesar do enunciado comum aprendido socialmente, a experiência pessoal que cada um viveu com a escrita produziu percepções individuais diferentes do que seja a escrita. Nas crianças pequenas, é mais forte o sentido da escrita, porque a formação e o desenvolvimento social dos conceitos se baseiam na sensação e na percepção mais do que nos processos mentais. Por isso, a escrita depende mais da emoção e coisas que são partilhadas socialmente do que conceitos falados. Como diz Leontiev, a vida explica o longo processo de desenvolvimento da personalidade e da inteligência da criança. O entendimento sobre o desenvolvimento humano é fundamental na escola, na maneira de como compreendemos a criança e as suas dificuldades escolares.
Uma prática muito comum vinda dos pais e dos professores para justificar as dificuldades, ela vem do inatismo, que eu expliquei para vocês lá no vídeo sobre conceitos e teorias. Uma vez que para os pais as dificuldades da criança são justificadas como sendo genéticas e hereditárias, assim a escola e a sociedade se desviam da sua culpa e a culpa pelo não aprendizado cai sobre a criança. E também na família, porque os professores muitas vezes têm algumas ideias ancoradas no inatismo. Já na perspectiva histórico-cultural, a habilidade ou a falta de habilidade não existe. Encara que não é uma questão de hereditariedade biológica, mas sim da posição que a escrita tem na vida da criança e como este artifício é mostrado para as gerações futuras, uma vez que as habilidades e as capacidades que são necessárias para se aprender a escrever são geradas nas crianças por suas condições de vida e a sua educação. Vygotsky diz que a influência do meio, as experiências humanas que são acumuladas em forma de cultura, são separados pela percepção, pelas experiências da criança. A relação que a criança tem com a cultura que ela convive não é simples como pensamos, mas sim ela é complexa, pois é aí que aprendemos a pensar. Para Vygotsky, deve-se considerar o meio não como uma circunstância do desenvolvimento, por encerrar em si certas qualidades ou determinadas características que já propiciam por si próprias o desenvolvimento da criança. É sempre necessário abordá-lo a partir da perspectiva de qual relação existe entre a criança e o meio em que é dada a etapa do desenvolvimento. Vivência é o conceito que, para Vygotsky, sintetiza a unidade de elementos do meio e de elementos da personalidade, uma unidade do subjetivo e do objetivo. A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de um modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia e está representado. A vivência sempre se liga àquilo que está localizado fora da pessoa e, por outro lado, está representado como eu vivencio isso. Desta forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da situação representada na vivência. Essas particularidades da personalidade afirmadas por esse autor são formadas socio-historicamente, o que demanda que as experiências se adaptem à formação dessas particularidades, que condicionam as vivências da criança com a cultura. Assim, ao longo de sua história de contato com a escrita, quando vive ou testemunha situações em que a escrita é utilizada pelas pessoas em sua função social, como cultura escrita, ou apenas em seu aspecto técnico, como um hábito motor, dependendo do lugar que ocupa nessa relação e da vivência que estabelece com esse instrumento cultural, a criança forma para si um sentido do que seja a escrita. Esta conversa que vou mostrar para vocês, relatada por Paixão, acontece entre uma pesquisadora e uma criança de 6 anos de idade que já tem 2 anos de experiência com a escrita na educação infantil, que traduz a preocupação com o sentido vazio que as crianças podem dar à escrita. Na situação, quando a criança percebe que a pesquisadora está escrevendo no fundo da sala, ela se aproxima e pergunta curiosa:
Moça, o que você está fazendo? Estou escrevendo, responde a pesquisadora. Por quê? Pergunta o menino. Nessa pergunta se explicita o desenvolvimento da criança em relação à função social da escrita. Para eu ler mais tarde e me lembrar do que eu vi aqui na sala, responde a pesquisadora. Quem mandou? Pergunta o menino. Essa pergunta explicita o sentido que a criança aprendeu a atribuir à escrita e denuncia a relação que constitui nas situações vividas com a escrita. Essa criança pensa que escrever é uma obrigação, que devemos praticá-la quando alguém manda. Como afirma Leontiev, o desenvolvimento dos sentidos é um produto do desenvolvimento dos motivos da atividade. Por sua vez, o desenvolvimento dos motivos da atividade é determinado pelo desenvolvimento das relações reais que o sujeito tem com o mundo, que dependem das condições históricas objetivas de sua vida. A consciência como relação. Este é precisamente o sentido que tem para o sujeito a realidade que se reflete em sua consciência. Portanto, o que distingue o caráter consciente dos conhecimentos é justamente que sentido esses têm para o sujeito. Partindo desse ponto de vista, os motivos que o menino consegue enxergar do porquê exercer a atividade da escrita, acostumado com os motivos que o conduzem a agir, podem ser considerados a justificativa do êxito ou do fracasso escolar. Sendo assim, voltando ao exemplo da criança, cabe nos perguntarmos: que situações vivenciadas com a escrita terão levado essa criança a pensar que a escrita é algo que fazemos quando alguém manda? A gente pode identificar situações que fazem esse sentido. É primordial para a gente melhorar os resultados, já que nos permite planejar os momentos de convivência com a escrita, momentos que transformem o conceito da escrita para a criança de que falamos, é claro, de tantas outras. Devemos também preparar formas mais legais de apresentar a escrita, para que possa constituir nos alunos um sentido de escrita que justifique seus motivos de estudo. As relações que a criança tem com a cultura são sempre estabelecidas pelas relações sociais e, desta maneira, são levadas também pelo professor ou por outro mediador e a relação desses sujeitos tem com a cultura. Por isso, nós temos o papel essencial nessa relação que a criança estabelece com a cultura, com os objetos, os instrumentos, o conhecimento, as técnicas, com a língua e as linguagens, com a lógica e os valores. E essa relação favorece ou desfavorece sua apropriação da cultura e das qualidades humanas postas na cultura. Da mesma forma que a criança tem sua relação com a escrita mediada pelo que atribui à escrita, também é o mediador que na escola é o professor e a professora, tem suas relações mediadas pelas concepções que orientam seu pensar e agir e que refletem os motivos aprendidos no seu cotidiano e educação. Em resumo, nós podemos dizer que 3 são as coisas que protagonizam o desenvolvimento infantil: a cultura, o professor e a criança. Como diz Vygotsky, a cultura, como a fonte das qualidades humanas criadas ao longo da história pela atividade humana
no mesmo processo em que foram criados os objetivos materiais e não materiais que constituem a herança cultural da humanidade. O professor é o responsável para mostrar para as novas gerações a cultura, a partir da bagagem e do acesso cultural que esse sujeito tem, histórica e socialmente acumulada, e do sentido que dá aos conceitos que orientam ao seu pensar e agir. A criança é o terceiro elemento ativo que leva essa relação a que resulta na humanização. Como vimos, sua experiência anterior condiciona a influência que o meio exerce sobre seu desenvolvimento. Nas palavras de Vygotsky, não é esse ou aquele elemento tomado independentemente da criança, mas sim o elemento interpretado pela vivência da criança que pode determinar sua influência no decorrer do seu desenvolvimento futuro. O conceito de vivência apresentado por Vygotsky, assim como o do sentido de Leontiev, são os que formam a cognição e o afeto. Os autores afirmam que a emoção e as características de personalidade da criança se relacionam com a cultura e o seu aprendizado. Estes conceitos revolucionam a ideia que tínhamos do processo de aprendizagem e, por conseguinte, revoluciona a maneira de pensar e de ensinar. Conforme Gomes, a dicotomia entre o afeto cognitivo presente na escola exime a educação escolar de sua responsabilidade na formação da personalidade sobre o pretexto de considerar o afetivo que extrapola a função da escola, cuja responsabilidade é o cognitivo. Quando afirmamos o caráter histórico e social da formação humana e a unidade afetivo-cognitivo no desenvolvimento das funções psicológicas, podemos acabar com o pensamento das disposições intrínsecas do sujeito que aprende e avançar na superação da concepção naturalizante da dimensão afetiva. Do ponto de vista histórico-social, passamos a perceber os mediadores sociais, as relações interpessoais, o conhecimento, o meio, como elementos transformadores dos afetos, e entre esses mediadores situa-se em posição de destaque a educação escolar intencional. Por tudo isso, as ações dos professores se aprimoram quando assumem que a educação e o ensino, entre aspas, apropriação, são as formas universais do desenvolvimento psíquico do homem. Essa afirmação foi feita pelo autor Davidov. Mas, como discutimos ao longo deste vídeo, para se desenvolver um ensino concreto, é primordial considerarmos a afirmação de Leontiev. A aprendizagem, os conhecimentos que se adquire, educam, e isso não se deve subestimar. Mas, para que os conhecimentos eduquem, é preciso educar uma atitude frente aos conhecimentos. Deste ponto de vista, cabe perguntar: como educar nas crianças uma atitude positiva frente ao conhecimento? Como formar crianças interessadas em aprender mais? Como formar na criança uma concepção de escola como um lugar do conhecimento e da cultura? Com a
ampliação do compromisso do Estado de oferta de vagas para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade, formar nas novas gerações a vontade de saber mais, o desejo de conhecer, ou nas palavras de Leontiev, educar nas crianças uma atitude frente aos conhecimentos, pode se tornar um dos maiores desafios da educação das crianças pequenas. Desde o início da relação das crianças pequenas com o conhecimento, é possível ensinar uma atitude positiva frente ao conhecimento e uma relação curiosa e interessada com a escola. A criança pequena, frequentadora da escola infantil, que tem entusiasmo em tudo, demonstra uma atitude que favorece seu desenvolvimento na escola, porque demonstra um motivo que potencializa sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Essa atitude resulta, conforme Leontiev, de situações vivenciadas pela criança em que o conhecimento assume importância em sua visão, e não quando este é apenas uma condição externa imposta por alguém. Ainda segundo o autor, para superar a assimilação formal dos conteúdos de estudo, é necessário que o estudo tenha para a criança um sentido vital e não seja apenas um requisito a cumprir. Atualmente, a criança está aprendendo antecipadamente a escrita, por volta de 3 a 6 anos, e isso resulta, na maioria das vezes, o sacrifício do tempo em que ela poderia estar se ocupando de outras tarefas culturais. E, ao mesmo tempo, essa vivência com a cultura é necessária para que se possa criar razões na criança para o seu estudo, criar motivos para que ela tenha vontade de aprender. Reconhecer que os conhecimentos produzidos que mostram as condições adequadas para formar a criança como leitora e escritora pode vir a contribuir para o sucesso do processo de alfabetização. Partindo dessa visão, e entender que linguagem escrita é uma ferramenta cultural complexa, resulta em criar um novo olhar para as formas de apresentação da linguagem escrita para as crianças e desejar que as crianças sejam leitoras e produtoras de textos. Vygotsky, na década de 30 do século passado, já criticava a forma de apresentação da escrita para as crianças, que partia de seu aspecto técnico, que enfatizava inicialmente a relação entre letra e som, quando o domínio da linguagem escrita exige, como condição inicial para a formação da atitude leitora, a compreensão da relação entre o texto e o mundo real ao qual o texto se reporta. Práticas de apresentação da escrita para as crianças a partir do seu aspecto técnico, ainda comuns em escolas brasileiras, dificultam a formação de leitores potenciais, pois, ao enfatizar inicialmente o reconhecimento das letras, sílabas e palavras, mas não as ideias do texto, tendem a formar uma espécie de pseudo-leitor, capaz de reconhecer as letras e as sílabas em um dado texto, mas não é capaz de reconhecer a sua mensagem. Com essas coisas, eu não estou dizendo que o processo de automatização da escrita e apropriação dos aspectos técnicos da língua não sejam necessárias. Mas, no entanto, concordando com Vygotsky, quando afirma que, quando se inicia a relação da criança com a escrita por seu aspecto técnico,
ocupa-se uma grande parte do tempo da criança na escola com o treino motor, ao mesmo tempo em que a linguagem escrita fica relegada a segundo plano. Criticando essa atitude presente nas escolas de seu tempo, o autor afirma que, diferentemente da linguagem oral, na qual a criança se integra por si mesma, o ensino da linguagem se baseia em uma aprendizagem artificial que exige enorme esforço do professor e do aluno, devido a que se converte em algo que se basta si mesmo. A linguagem escrita viva passa a um segundo plano. Isso acontece porque aprender a relacionar a grafia das letras aos sons correspondentes é uma tarefa que, de modo geral, não faz sentido para a criança que a realiza antes de compreender a função social da escrita. Ao fazer a tarefa escrita, no geral, repetitiva e sob forma de cópia, sem poder atribuir ao que se faz um sentido adequado à função da escrita, a criança acaba realizando a tarefa motivada por algo que é exterior ao ato de escrever. Por exemplo, copia letras, sílabas, palavras ou textos para receber como recompensa, ao final da tarefa, um tempo para brincar. Precisamos, além de ensinar os aspectos técnicos, levar o sentido das palavras de uma forma lúdica e prazerosa também. Ou seja, do ponto de vista da estrutura da atividade, Leontiev faz o treino da escrita como um obstáculo a ser vencido para aí sim realizar a atividade almejada e verdadeira motivadora do seu agir. Nessa situação, a criança faz uma coisa pensando em outra. Ao realizar uma ação que se configura não como processo de aproximação ao fim desejado, mas como um obstáculo a ser vencido para a aproximação a esse fim almejado, a atividade se constitui como atividade alheia à criança, sem dar o lugar para o afetivo ou a subjetividade, que são os desejos, a vontade ou os motivos. A aprendizagem fica assim comprometida. Fazer exercício de escrita motivado por ir brincar retira a atenção da criança do processo de aprendizagem. Desta forma, a criança realiza a tarefa sem estar presente inteiramente naquilo que realiza, porque é motivada por algo que é externo ao resultado esperado para a ação e, consequentemente, sem realizar uma aprendizagem desenvolvente. Em outras palavras, a expectativa do brincar é o motivo eficaz que motiva a criança a aprender. No entanto, não é gerador de sentido para a apropriação da escrita como um instrumento cultural com função social específica. Como afirma Leontiev, no processo de realização de uma ação tal como é possível a formação de novas necessidades e novos motivos na criança, e, portanto, a constituição da escrita como atividade. Isso acontece quando o resultado da ação passa a contar mais para a criança que o motivo que suscita a ação. Para que isso aconteça de maneira sistemática, no entanto, a intencionalidade do professor ou da professora é uma condição essencial a essas pessoas. Essa intencionalidade subsidiada pela compreensão do processo de constituição da atividade pode orientar a criação de condições para a criança em que a escrita deixa de ser um obstáculo a ser vencido para a concretização de uma outra atividade que motiva a criança a ir brincar e isso passa a ser
o seu motivo. Quando a criança compreende a função social da linguagem escrita, o que decorre de vivências com a cultura escrita, ela cria para si a necessidade de ler e escrever como alguma coisa para alguém ler alguma coisa de alguém. Neste caso, considerando a estrutura da atividade, as ações que a concretizam, mesmo sendo ações de treino de escrita de palavras isoladas, têm uma relação direta com o fim almejado para a atividade. Quando se introduz a criança à linguagem escrita, iniciando por seu processo técnico, outro problema ainda se apresenta: as tarefas de escrita, pela ausência de motivos gerados de sentido. Em geral, se tornam longas e cansativas, tomando tempo da atividade lúdica, que é a forma explícita da comunicação da criança com o mundo. A modo como a criança melhor se apropria do conhecimento do mundo e objetiva sua interpretação do que se aprende sobre o mundo da cultura humana. Sem atividade lúdica, que é a atividade principal até os 6 anos, por meio da qual a criança mais aprende e se desenvolve, as crianças são prejudicadas em um conjunto de funções que se encontram nessa idade, em formação e desenvolvimento. Funções como o pensamento, o autocontrole, a função simbólica da consciência e a previsão de fins para a atividade se formam justamente ao longo da idade pré-escolar, por meio do brincar e das demais atividades de expressão, como o desenho, a pintura, a dança, a modelagem. Não tendo essas funções formadas, é maior o esforço que o professor e as crianças têm para fazer as tarefas escritas. Isso acaba por tomar o tempo do parque e da brincadeira, do faz de conta, do movimento nos espaços abertos, do tempo livre, do estar à toa em pequenos grupos, comentando experiências e conferindo significados e sentidos que vão formando, o que Mário de Andrade costuma chamar de culturas infantis. Enfim, com a antecipação da escrita e com o abreviamento da infância, retiramos da criança a possibilidade de se ter um objetivo. Em outras palavras, ao transformarmos as crianças em alunos, retiramos delas o direito a viver a infância e de se relacionar com o mundo de forma adequada à sua situação social de desenvolvimento precisa a aprender e a se desenvolver. Por isso, o compromisso com o máximo desenvolvimento das qualidades humanas nas crianças exige a apropriação de uma teoria que perceba o papel desenvolvente e humanizador da educação. Exige ainda informar e debater com os pais e mães sobre as formas adequadas da educação na infância. Professores e professoras, assim como pais e mães, querem o melhor para suas crianças. Quando defendem a ideia de que quanto mais cedo a criança é introduzida de modo sistemático nas práticas da escrita, melhor a qualidade da escola na infância, de que quanto mais cedo a criança transformar-se em criança escolar e apropriar-se da escrita, maiores suas possibilidades de sucesso na escola e na vida. Mas o que significa trabalhar com a função social da escrita? Bom, como eu já havia dito, cada vez mais cedo as crianças vêm se aventurando na leitura e na escrita, ocupando parte do seu dia.
Criar oportunidades que favoreçam o acesso a portadores de texto é fundamental para despertar a compreensão da função social da escrita e da leitura. A escola, nesse contexto, se torna um ambiente propício, porque o convívio em grupo e a presença de outras crianças contribuem para um avanço significativo no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Para Vygotsky, a criança é uma função culturalmente mediada à criança que se desenvolve numa cultura letrada e está exposta aos diferentes usos da linguagem escrita e ao seu formato, tendo diferentes concepções a respeito desse objeto cultural ao longo de seu desenvolvimento. A condição para que uma criança tenha possibilidades de entender adequadamente o funcionamento da língua escrita é descobrir que ela é um sistema de signos que não tem significados em si, mas que dentro de um conjunto ganha novos caracteres, expressões típicas da língua, passando a constituir inúmeros signos linguísticos. Vygotsky Apud Oliveira. Então, a criança que experiencia uma atividade letrada vivencia um processo de alfabetização que é mediado por um adulto ou por outra criança. Faz-se necessário conhecer e se apropriar desde cedo dos usos da língua escrita presentes em seu mundo. Bom, um dos maiores entraves na trajetória do ensino na língua escrita é a produção de texto do aluno. Todos os esforços feitos em relação do ensino da escrita parecem não ter sucesso até agora. E sempre uma dúvida paira no ar: o que devemos propor em sala de aula? Não basta afirmar que a nossa realidade social é uma ótima fonte de criação de bons textos escritos, pois falta a visão ou a presença de um interlocutor. As produções continuam vazias e artificiais na escola. É como se fosse impossível, num contexto escolar, usar da escrita como um meio de comunicação que seja do mundo exterior da criança. O tamanho dessa dificuldade pode ser comprovada pelo qual mal os adultos se relacionam com esse conhecimento produzido pelo homem, que é a escrita. Então, é notória a pouca importância que se dá à escrita, e quando ela é diminuída apenas à vida prática, não é sem fundamento que somos formadores de um país que não lê, que não escreve. A escola parece que esvaziou a função da escrita e criou situações vazias, artificiais para se alfabetizar. Está na hora da gente transformar essa situação. Ainda há tempo de formar leitores e escritores habilidosos. Para que isso aconteça, é preciso ensinar mediante bases concretas. A gente precisa entender a vida das pessoas, que a vida das pessoas, elas são ancoradas nas relações sociais, na interação, e que isso pode se ultrapassar os limites das conversas e se definir pela escrita. A escola, ela é responsável pela tarefa de ensinar a ler e escrever. Por isso, é na escola que essa prática social deve ser exercida. A gente pode promover, como futuros professores, concursos de redação, de leitura. É indispensável, porém, é a clareza de quem está dirigindo esse processo. A gente, os professores. É a esse sujeito que cabe a responsabilidade de mostrar e de verdadeiramente ensinar o importante papel da escrita no mundo cada vez mais complexo. Para isso, é necessário, num primeiro momento,
que o professor chame a atenção do aluno para a importância da escrita e onde ela é utilizada na sociedade, para então, através das práticas da leitura e produção, inserir o aluno no seu universo, trabalhando a escrita em suas diferentes funções. Esse trabalho implica a tarefa não somente de levar para a reflexão em sala de aula textos de diferentes gêneros, como os informativos, os lúdicos e literários, mas principalmente encaminhar a produção dentro destes parâmetros. Bom, gente, agora eu vou sair um pouco da teoria e eu vou dar uma sugestão de aula que pode ser trabalhada a função social da escrita, que eu achei no portal do professor. O nome dessa atividade é Caça ao Tesouro, utilizando a leitura e a escrita como prática social. Quem criou essa aula foi a professora Núbia Silvia Guimarães Paiva, da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Bom, o principal objetivo que tem nessa aula é trabalhar com a linguagem oral ou escrita, desenvolvendo a fala e a escuta e práticas de leitura e escrita. Bom, então o que o aluno pode aprender nesta aula? Perceber a função social da escrita, participar de práticas de leitura e escrita de forma prazerosa e lúdica. Vou repetir de novo. Participar de práticas de leitura e escrita de forma prazerosa e lúdica. Compreender comandos seguindo pistas secretas. Identificar a leitura e a escrita como necessidade permanentemente do cotidiano da escola. Bom, a primeira atividade que a gente pode mostrar para as crianças, primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer sempre um hábito de fazer uma roda de conversa no início do horário da aula. Assim, as crianças vão exercitar a sua prática de ouvir e de serem ouvidas, pois esse espaço garante a participação de todos, vendo uns aos outros. A gente pode levar nesse momento para a sala de aula jornais, revistas, gibis, poesias, cartas, bilhetes, receita de bolo, livros, e a gente precisa prestar atenção e organizar esse material de forma que as crianças possam explorá-las. Como se trata de uma aula para crianças pequenas, devemos tomar o cuidado na escolha dos materiais. Todos devem ter ilustrações atraentes. Os textos devem ser curtos e adequados à faixa etária. Precisamos nos lembrar que essa aula é destinada a crianças de 5 a 6 anos e o material não pode ser cansativo. Então, após mostrar esses recursos para crianças, dê um tempo para as crianças, que as crianças folheiem, que as crianças explorem as imagens, conversem um pouco e depois vocês convidam para uma conversa na rodinha sobre os materiais. Esse trabalho inicial não visa esgotar todas as possibilidades de exploração, apenas iniciar o contato e a percepção das diferenças entre os portadores de texto. Bom, aí depois dessa exploração, algumas questões que você pode utilizar nesse diálogo com as crianças. Questão número 1. O que vocês encontraram nos materiais? Qual a diferença entre o gibi e o livro de histórias? Quem já recebeu uma carta? Como as cartas chegam até as pessoas? Alguém já escreveu um bilhete para o colega? Onde os jornais são encontrados? Vocês gostam de livros de histórias? O que é uma poesia? Quem sabe fazer uma receita de bolo? E por último, vocês conhecem alguém que já teve a foto publicada numa revista? Então, professores,
Dê um tempo nesse momento para que as crianças se expressem. Instigue nas crianças a fala e garanta espaço para todas. Para isso, é necessário estabelecer algumas regrinhas, como a criança precisa levantar a mão quando quiser falar, ela precisa aguardar a sua vez, ela precisa ouvir o colega, ela não pode gritar, entre outras coisas. Aí vamos à parte número 2 dessa atividade, que é os momentos diferenciados de sua rotina. Agora que o trabalho já se iniciou e com o objetivo de aprofundar um dos portadores de texto e ainda atrelar tal atividade com questão lúdica e divertida, organize uma caça-tesouro com pistas adequadas ao seu espaço escolar. Escreva uma carta para as crianças colocando pistas diferentes para cada uma. Aqui tem uma sugestão que essa professora colocou do texto que pode ser escrito nas cartas, mas a gente pode mudar de acordo com a nossa criatividade ou com a necessidade das crianças. O texto, ele é para cada criança, né? Então tá escrito: Olá, Isabela, você está recebendo uma pista secreta para encontrar a caixa mágica das turmas dos pôneis. Você não pode perdê-la, pois só você poderá revelá-la. E a sua pista secreta é a quinta pista. Vá até o bebedouro da escada e veja se há algo que possa levar ao tesouro. Não se esqueça de levar os amiguinhos da sala. Lembre-se das palavras mágicas. Abraços, Casa dos Mágicos, Reino da Imaginação. Organizem as pistas de forma que possibilitem o movimento e o reconhecimento do espaço da escola. Exemplo: a primeira pista está perto dos brinquedos da sala. A próxima pista está escondida perto do bebedouro. A pista seguinte pode ser encontrada perto das escadas. Agora siga em frente e vocês deverão encontrar a próxima pista perto da árvore. Faça quantas pistas achar necessário, mas não exagere para não tornar a atividade cansativa. No caso dessa aula, foram feitas apenas 8 pistas distribuídas entre 16 crianças. Uma outra fase dessa atividade é de enviar cartas pelo correio. Professores, aproveitem a oportunidade para realizar um trabalho diferenciado. Envie cartas com as pistas pelo correio. As crianças vão ficar muito empolgadas em receber uma carta em sua casa. Esse trabalho deve ser feito sem que as crianças saibam. As cartas levam mais ou menos em torno de 2 semanas para chegar para toda a turma. Mas isso depende de cidade em cidade, se a criança mora em apartamento, ou se na sua cidade as crianças moram mais em apartamento, se na sua cidade as crianças moram mais em casas, se as casas são muito longe umas das outras, então esse tempo varia. Na medida em que as crianças forem trazendo as cartas, vá instigando o grupo a pensar sobre o que está acontecendo e vá ajudando as crianças a juntar as pistas seguindo a ordem, montando todo o percurso. Quando todas as pistas já tiverem chegado, organize então o grande dia da caça ao tesouro. Então, o tesouro secreto. Só as pistas ajudarão a encontrá-lo. Quem vai ler? Para que a professora possa encontrar o tesouro, você terá pistas previamente, quer dizer, professor, para encontrar o tesouro, você terá que preparar as pistas previamente, colocando-as nos locais indicando as pistas seguintes. Por exemplo, peça à criança que está com a pista número 1 para lê-la. Nessa idade, nem todas as crianças dominam a leitura e a escrita.
Porém, como as crianças já tiveram contato com essa escrita anteriormente, elas se lembrarão qual é a pista e a sua e farão uma pseudo-leitura. Caso isso não aconteça, ajude-a nesse processo. Assim que a pista for lida, todos irão até o local referido na pista e encontrarão o próximo passo. Com essa atividade, pretende-se tornar a escrita necessária para as crianças, estimulando-as a entrar em contato cada vez mais perto com a linguagem escrita. Depois de encontrado o tesouro da turma, transforme esse elemento como integrante da rotina da turma. O tesouro pode ser o que você escolher. Uma caixa surpresa que trará as novidades para o grupo, presentes como doces, balas, pirulitos, um livro de história para ouvirem juntos, ou outro elemento da sua escolha. Também dá para trabalhar datas comemorativas, como a Páscoa, Dia das Crianças. Aí depende da sua necessidade e de como você vai conseguir encaixar essa atividade com a sua turma. Bom, então vamos ir ao momento de avaliação. Professora, observe o envolvimento de suas crianças. Elas se envolveram com todo o processo, desde o recebimento da carta até a caça ao tesouro? As crianças conseguiram expressar-se durante as atividades e experimentar a leitura escrita? Professora, acompanha um registro individual de todo o processo, desde o contato com os diferentes portadores de texto até a caça ao tesouro, contemplando a participação e envolvimento da criança. Envolvimento de cada criança. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo aí para vocês da aula sobre o uso social da escrita. Espero que vocês tenham entendido, apesar de eu achei um pouco difícil esse tema, mas eu espero que eu possa ter conseguido falar a vocês e que vocês possam refletir e ir atrás de novas informações, porque isso é uma breve explicação sobre mais uma coisa que nós temos que levar para a alfabetização. Então, eu acho que é isso. Um beijo, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!